Estamos num meio social na qual às vezes nós não imaginamos a dimensão das atrocidades e dos problemas que acontecem dentro da nossa cidade. Quantas pessoas são abusadas, quantas pessoas passam por momentos tão complicados e tão difíceis, um comércio de drogas rolando debaixo do nosso nariz, dentro na própria terra, da nossa própria cidade. Esse é o cenário do nosso país, esse é o cenário da nossa cidade. E nós, o povo de Deus, estamos inseridos nesse cenário. Enquanto os mortos pregam os seus convites, os vivos permanecem em silêncio, permanecem calados. Graças e paz a todos, irmãos, uma boa noite. Podeis assentar? Se existe alguma coisa que nós falamos, que nós temos toda a certeza, é que aqui neste lugar é um lugar da presença de Deus. Deus se faz presente neste lugar. Eu tenho certeza que Ele já tem ministrado ao seu coração. Mas quero e agradeço por essa oportunidade para trazer algo da parte de Deus. E eu quero convidar você que trouxe a palavra de Deus, trouxe a Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo 73, o Salmo de Asaf, ou da família de Asaf, que diz assim, a partir do primeiro verso, está escrito assim a palavra de Deus: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passavam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, com a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam-se os céus, e com as línguas se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Lhes dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Até aí. Nós vemos que esse é um salmo, em algumas Bíblias vai falar como Salmo de Asaf, em outras vai trazer como a família de Asaf. E essa diferença se dá porque o período de Asaf foi um período de grandes conquistas. O período de Asaf foi no reinado de Davi e também no reinado de Salomão. E o reinado de Davi, ele é um reinado marcado com grandes conquistas. Com grandes conquistas para o povo de Israel. Não houve um rei tão temente a Deus, que serviu tanto ao Senhor e que amou tanto ao Senhor e se dedicou a fazer a sua vontade, como o rei Davi. Davi foi um verdadeiro servo de Deus, amava o Senhor de todo o seu coração. E dentre as conquistas de Davi, nós temos, por exemplo, como trazer de volta a Arca da Aliança. Nós sabemos que a Arca da Aliança tinha sido levada embora, e Davi havia essa preocupação, ele havia essa necessidade. Ele sabia o quão importante era trazer de volta a presença, algo que simbolizava a presença de Deus, para de volta para o seu povo. E Davi, ele se dedicou a isso. E no tempo de Asaf nós temos uma conquista como essa, trazendo de volta a Arca da Aliança,
nós vemos também que Davi se preocupou em organizar o culto ao Senhor, trazendo ali a música para dentro do ambiente de culto, trazendo ali um ambiente de adoração através das canções, a organização através dos levitas e também o sacerdote do Senhor para dar o direcionamento. Então houve essa preocupação de Davi e Asaf presenciou esses momentos bons, esses momentos tão agradáveis. Também temos o povo voltando-se mais para Deus, porque se algo que acontece no povo de Deus é quando um rei serve ao Senhor, o povo é abençoado. O povo começa a servir a Deus também, a entregar o seu coração, a seguir essa liderança, a seguir este reinado. Mas a palavra de Deus também diz que quando há reinos ruins e reis ruins, o povo começa a se corromper. E sobre o povo há algo terrível, né, como nós vimos na palavra de Deus. Nós também vemos que Asaf, ele teve um papel importante dentro deste culto, dentro desse ambiente de adoração ao Senhor, que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 4 e versículo 5. 1 Crônicas 16, versículo 4 e versículo 5, diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Então nós vemos, Asaf teve um papel extremamente importante na obra de Deus para adoração e louvor ao Senhor, um ministro de louvor, alguém que tinha o compromisso de conduzir a adoração ali através das canções. Então Asaf era um instrumento de Deus. E teve conquistas também por meio do rei Salomão, que é, por exemplo, a construção do templo de Deus, a construção do lugar onde os povos serviriam a Deus, adorariam ao Senhor e entregariam todo o seu coração, a sua vida ao Senhor. Então ele viveu muitas conquistas. Então algumas traduções podem dizer que talvez, algumas visões bíblicas, que esse período do Salmo 73 foi os últimos momentos ali, a velhice de Asaf. E outras, como essa tradução de NVI, traz como a própria família de Asaf, que talvez presenciou um período terrível. Talvez ali no final do reinado de Salomão, ou após o reinado de Salomão, que nós vemos que o reino é dividido e passa por momentos difíceis. E aqui, nesse Salmo de número 73, a família, o Asaf, começam a falar que eles quase se desviaram os pés, porque eles começaram a sentir inveja dos ímpios. Então o cenário que estava naquele ambiente, naquele lugar, o cenário de Asaf ou da sua família, era um cenário onde os ímpios estavam prosperando, onde a palavra de Deus diz que eles nem ficavam enfermos, nem ficavam doentes, mas eles cresciam em poder, em autoridade, em conquistas, em dinheiro, e cada vez cresciam mais. E ele, dentro desse cenário, ele começa a observar o povo de Deus sendo oprimido na mão dessas pessoas. O povo de Deus passando por muitas dificuldades, o povo que servia a Deus não tendo essas conquistas como os ímpios tinham. E ele se apegou a essas coisas, se apegou às coisas dessa terra, olhou para o cenário dessa terra e por um momento talvez esqueceu das promessas de Deus, daquilo que Deus tinha prometido ao seu povo no tempo que haveria de vir. Mas ele se focou nessas coisas e se focou nesse tempo. E o tempo de muita dificuldade, um tempo de muitos problemas, um tempo onde o povo estava passando por dificuldades. E talvez você possa olhar para um cenário como esse e falar que talvez hoje não seja um cenário tão diferente. O tema da nossa mensagem de hoje, que vai falar um pouco sobre essa questão, pode ser um tema um pouco forte, mas eu tenho certeza que Deus preparou para nos direcionar para um caminho, para que nós tomamos uma posição. O tema da mensagem de hoje é a pregação dos mortos e o silêncio dos vivos. Nós vemos que nesse cenário, o povo ímpio crescia. E não foi somente nesse cenário.
há um outro cenário da Bíblia, onde é muito parecido com esse. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo de número 2, diz assim. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Esse cenário de Abacuque também é um cenário muito problemático para o povo, para o reino de Judá. Judá teve reis complicados, como eu falei no começo, quando o reinado era bom, quando o rei era temente a Deus e vivia uma vida de obediência ao Senhor, o povo alcançava conquistas, desfrutavam das promessas e das bênçãos de Deus. Mas Judá passou por reinados difíceis. Um dos reinados difíceis de Judá foi o reinado de Manassés. Manassés foi um rei que desobedeceu a Deus, que fazia tudo o que era contrário à vontade de Deus. E dentro dessas coisas terríveis que ele fez, entrava até o sacrifício de crianças. Então um homem que não era temente a Deus, que não servia a Deus, e o povo estava condenado a padecer por causa do seu reinado. Mas depois do reinado de Manassés vem o reinado de Amon. E Amon, da mesma forma, segue a direção do seu pai e começa a fazer algo que é desagradável ao Senhor, desagradável a Deus, faz algo terrível, coisas terríveis no seu reinado. Mas depois do reinado de Amon, a palavra de Deus vai dizer que aparece um rei que assume ali o reinado com apenas 8 anos de idade, chamado Josias. E Josias, quando ele tem conhecimento daquilo que era de Deus, ele se envergonha, ele se lamenta por tudo que o povo estava vivendo, por tudo que o seu antepassado viveu, seu pai, seu avô, e ele começa a endireitar o caminho, ele começa a destruir os ídolos, ele começa a fazer algo para agradar a Deus e trazer de volta aquilo que Deus havia instituído para o seu povo. E Josias, ele começa a mudar a direção, o caminho do cenário do povo de Judá. Mas depois da morte de Josias, quem assume o reinado é Jeoacás. E Jeoacás começa a seguir o mesmo caminho de Manassés, o mesmo caminho de Amon, mas o seu reinado não dura muito. E vai entrando o reinado de Jeoaquim. O reinado de Joaquim da mesma forma. E esse reinado de Joaquim é nesse exato momento onde Abacuque está vendo o que está acontecendo. E o cenário que Abacuque está vendo é um povo ímpio pressionando o povo de Deus, cometendo violências, as maiores atrocidades, vendo o povo de Deus sofrendo na mão dos ímpios. Eram perseguições, eram violência, eram morte, eram pessoas que eram caluniadas o tempo todo, e ainda com suas violências e suas calúnias eles prosperavam e eles cresciam. E o que Deus estava preparando para o povo naquele momento era algo ainda pior, porque esses ímpios deveriam sofrer também, por causa daquilo que eles estavam fazendo. E aí viria o Império Babilônico. Haveria um povo ainda terrível, um povo ainda pior, uma punição ainda pior. Mas só que lembrando que o povo de Deus também estava no meio desse povo. Mas eles precisavam entender que o povo do Senhor, ele vive pela fé. Ele vive não pelo cenário que estamos vivendo, mas pela confiança e dependência do Senhor. Quando Deus ministrava sobre o meu coração esses dois cenários, foi impossível não trazer o cenário da nossa nação, não trazer o cenário do nosso país. Hoje é um culto de missões e eu quero falar das maiores atrocidades que acontecem no nosso país. No pior cenário que talvez o povo brasileiro está vivendo,
politicamente, socialmente e até no sentido religioso. O sentido político, nós estamos vivendo um governo terrível. E aqui eu não estou falando de política, eu estou falando do cenário político. O nosso cenário político hoje é um cenário terrível. Pessoas sendo enganadas constantemente por instituições que tinham o papel de ser pessoas idôneas, de ser pessoas que trabalhavam a favor do povo e ajudassem o povo e melhorasse a vida do povo. Mas nós hoje, povo brasileiro, nós não podemos nem confiar nessas instituições. Hoje nós estamos numa situação complicada, onde grandes instituições tiram o dinheiro de pessoas pobres e necessitadas, pessoas debilitadas, e nós vemos a injustiça crescendo dia após dia. Talvez você se insere nesse povo que está sendo injustiçado. Talvez a sua família se insere, ou seus filhos, ou seus avós, ou seus pais estão inseridos no povo que está sendo injustiçado constantemente. E o que nós mais temos visto é que a justiça não tem sido feita. As pessoas roubam descaradamente, é mostrado para os quatro cantos da nossa nação, e a justiça não é feita. Os juízes que deveriam ter o papel de fazer justiça pela nossa nação, de serem pessoas imparciais, de ser pessoas que não se envolviam politicamente, mas tomavam as decisões conforme a lei, são pessoas que estão corrompidas por um sistema que oprime o povo a cada vez mais, que destrói o povo ainda mais. E nós estamos inseridos nesse cenário como povo de Deus, como aqueles que trazem dentro de si, dentro do seu coração, a promessa de Deus, como aqueles que trazem dentro do seu interior o Espírito Santo de Deus, e que trazem a palavra poderosa, genuína, santa do Senhor, inseridos nesse mesmo cenário, vendo pessoas sofrendo, pessoas se corrompendo, pessoas sendo destruídas, lares sendo destruídos, o governo gastando dinheiro com viagens e o povo não tendo o que comer, quando vão aos mercados não conseguem comprar o básico. E isso vem aumentando cada vez mais. E nós, povo de Deus, inseridos dentro desse mesmo cenário. Problemas sociais. Basta você ver a televisão e você ver a quantidade de pessoas que são enganadas. Porque quando o cenário é ruim, as pessoas procuram algo para melhorarem as suas vidas. Só que elas procuram em lugares errados. Porque dentro desse cenário, onde toda atrocidade e todos os problemas acontecem, existem ainda a pregação dos mortos. Os mortos estão pregando caminhos que parecem ser bons, que parecem trazer um socorro, uma mudança para a sua vida. E muitas pessoas estão por esse caminho, estão sendo enganadas, enquanto os vivos que têm a promessa estão em silêncio, estão calados. Há uma história que fala que um corvo estava voando. E sobreveio sobre esse ambiente onde ele estava voando uma grande tempestade. E ele, no meio daquela tempestade, ele viu um buraco na caverna, um lugar de ele se refugiar, de ele se abrigar durante a tempestade. E quanto mais ele chegava perto daquele lugar, ele viu que um outro corvo voltava daquele lugar e passou por ele em silêncio e não falou nada. E ele entrou dentro daquele buraco, e ali ele encontrou com uma serpente. E a serpente falava para ele: fique aqui. Esse lugar é quente. Esse lugar é confortável. Esse lugar vai abrigar você. Fique aqui, você vai se sentir seguro. Fique aqui, você vai ser protegido. E ele ficou naquele ambiente até que ele percebeu que a serpente se aproximava dele, se preparando para atacá-lo. Então, desesperadamente, ele sai daquele lugar. E o que ele entende é que, às vezes,
existem convites que é feito para nós, que não são convite para mudar a sua vida, mas para te destruir. E dentro desse cenário social caótico, o que as pessoas têm é muitos convites. Um desses convites bem conhecidos é o convite de você enriquecer através de jogos de apostas, através de cassinos online, que estão cada vez mais atraindo os olhos das pessoas, que estão ainda chamando a atenção das pessoas. Você vai enriquecer, você vai melhorar de vida, sua vida será melhor, você vai sair desse cenário onde você está sendo oprimido, onde você está sendo judiado por um governo, você pode encontrar a solução da sua vida. E muitas pessoas estão entrando por esse caminho, e dentro desse caminho existem pessoas como a serpente, influenciadores, que vão falar para você que esse é o caminho, que esse é o meio para você sair, fugir desse cenário que você está vivendo, influenciando você a entrar em jogos online, em cassinos online. E quando essas pessoas são descobertas, elas não são punidas. Nós vemos que esses dias, uma dessas influenciadoras, ela teve diante de uma CPI por causa disso. E nesse lugar, ela usou desse ambiente para promover ainda mais. Num lugar onde haviam pessoas que deveriam colocar ela contra a parede, para que ela viesse se arrepender e não mais fazer e não incentivar outras pessoas a cometerem o mesmo erro. Ela usou daquele ambiente para se promover ainda mais. E aqueles que deveriam ter o papel de colocar ela contra a parede, eram pessoas que estavam tirando foto, fazendo vídeo, porque, aliás, ela é uma celebridade, ela é uma pessoa famosa. Então, vamos aqui tirar uma foto, mostrar para os meus filhos. Esse cenário chocante é o cenário do nosso país. Esse cenário deprimente, onde nós temos visto isso acontecer ainda mais, é o cenário da nossa nação. Quer ver outra situação terrível? Havia uma jovem, seu nome, Jéssica. Ela era uma pessoa que foi vítima de uma fofoca. Há 2 anos atrás, ninguém se lembra mais disso. Foi vítima de uma fofoca, de uma página chamada Choquei. Essa página começou a criar uma fofoca dizendo que ela tinha um relacionamento com uma pessoa, uma celebridade. E essa jovem era uma pessoa depressiva, e ela começou a sentir todo o impacto das pessoas nas redes sociais, atacando ela, condenando ela por tal feito que ela não tinha feito. E essa mulher, e essa moça jovem, não lembro a idade que ela tinha, ela tirou a sua própria vida. E essa página, que promoveu a fofoca, ela continua ativa no Instagram. É uma página que inclusive fez um programa porcaria, se posso dizer assim essa palavra, um lixo de programa, como o Big Brother Brasil. Ajudou a promover esse tipo de programa. E ela está crescendo cada vez mais, conquistando cada vez mais um espaço de notoriedade. Essa é a nação que nós vivemos. Esse é o país na qual nós, o povo de Deus, estamos inseridos. E por que não falar a quantidade de abuso que acontece, não no nosso país, aqui mesmo, dentro da nossa cidade. Dentro da nossa cidade de Fernandópolis, eu conversando com uma advogada há uns tempos atrás, você não imagina a quantidade de abuso infantil que acontece dentro da nossa cidade, dentro da cidade de Fernandópolis. E eu comentando com outro amigo advogado, na qual eu atendo, e falando para ele, a gente às vezes estamos num meio social na qual às vezes nós não imaginamos a dimensão das atrocidades e dos problemas que acontecem dentro da nossa cidade. Quantas pessoas são abusadas, quantas pessoas passam por momentos tão complicados e tão difíceis, um comércio de drogas rolando debaixo do nosso nariz, dentro da própria terra, da nossa própria cidade. Esse é o cenário do nosso país, esse é o cenário da nossa cidade. E nós, o povo de Deus, estamos inseridos nesse cenário. E Enquanto os mortos pregam os seus convites
os vivos permanecem em silêncio, permanecem calados. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 14, um chamado para a igreja de Jesus, um chamado para todos nós. Se os mortos falarem mais alto, a sociedade, o Brasil, Fernandópolis será destruído. Mas é o momento em que nós, que temos a promessa, que temos a presença viva do nosso Criador, que temos a presença do Espírito Santo de Deus, precisamos nos levantar e anunciar o reino de Deus sobre este lugar, anunciar o Evangelho de Cristo que salva, que cura, que liberta. Não é uma proposta de dinheiro, é uma proposta de salvação, não é uma proposta de um jogo, é uma proposta de uma vida liberta, curada, transformada, restaurada pelo poderoso nome do Senhor Jesus, que fez os céus, que fez a terra. Romanos vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como eles vão crer naquele em quem não ouviram falar? E como eles ouvirão se não houver quem pregue? A nossa missão é pregar a palavra de Deus. A nossa missão é pregar a palavra de Deus dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa. A palavra de Deus nos faz um convite para nós pregarmos a palavra lá fora, anunciarmos as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, as pessoas que precisam sair desse cenário terrível, como um dia o Senhor tocou o seu coração através de alguém que trouxe a mensagem de Cristo para a sua vida, e você saiu desse cenário. E você começou a entender que existe um Deus que, mesmo num cenário tão terrível como esse que o nosso Brasil vive, nós viveremos pela fé, nós confiaremos no Senhor, nós serviremos a Ele, não seremos atingidos, porque a presença de Deus está conosco, caminha conosco, nos direciona, nos conduz. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele está te chamando, te convidando para essa missão. Nós, como igreja do Senhor, somos mais fortes. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nossas vidas. Maior é aquele que está conosco nesse momento. Nós também vivemos um período terrível na questão religiosa. É pregador mirim aparecendo. Of the King, the best. É pregador mirim aparecendo e fazendo convite a algumas pessoas. É o evangelho do eu. É até mesmo, pasmem, pregadores destruindo valores bíblicos, deturpando a palavra de Deus, anunciando algo que não é do Senhor. Algo que não vai mudar a vida de ninguém, que não vai transformar a vida de ninguém, que não vai atrair ninguém para Cristo, mas vai simplesmente atrair para si mesmo. Pessoas que estão pregando para que pessoas busquem a Ele e não a Cristo. Pessoas que estão falando da palavra de Deus com o objetivo de crescer, de enriquecer, de ser famoso e não levar o Evangelho de Jesus. Essa é a pregação dos mortos. Mas nós, que somos os vivos em Cristo, nós temos a missão de pregar o Evangelho genuíno do Senhor, a palavra de Deus, a palavra verdadeira que cura, que salva, a palavra que liberta, a palavra que muitas das vezes vai falar para você que você nesse mundo vai ter aflição, mas é a mesma palavra que diz para você ter bom ânimo, para você confiar, para você depender, para você entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor, para você se dedicar totalmente a Ele, e Ele mudará a história, e Ele sarará as suas feridas, e Ele mudará o cenário da sua história, Ele curará o seu coração. Nós cremos num Deus, como nós cantamos essa noite, que tem um nome, que é uma pessoa. Nós cremos um Deus que está vivo, um Deus que está nos chamando, um Deus que está transformando as nossas vidas dia após dia, para que nós também possamos levar essa palavra de transformação aos que
aos que precisam, aos que estão dispostos a se entregar de corpo e alma para servir o reino de Deus e fazer a sua vontade. Deus tem um chamado para você nessa noite. Você saiu da sua casa e veio para esse lugar porque Deus tem um chamado para a sua vida. Você não vive mais para você mesmo, mas agora Cristo vive em ti. E através dele nós vivemos pela sua vontade, pelos seus desejos, pelo seu propósito. A vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que deseja, nessa noite, fazer a diferença num tempo terrível como esse. Você que não quer mais se calar, mas você quer começar a anunciar. Você que é o vivo, que quer começar a falar para que as pessoas não ouçam mais as pregações dos mortos e ouçam a pregação daquele que vive e reina eternamente, o próprio Jesus. Convido você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor amado Deus, eterno Pai, a Tua palavra, que é poderosa, falou ao nosso coração nessa noite. E eu creio, a Deus, que esta palavra não veio de mim, mas veio da presença do Seu Espírito, que falou ao meu coração e agora fala com sua igreja. Que chegou a hora, chegou o momento de nós nos levantarmos para fazermos, a Deus, a Tua obra em anunciar dentro desses cenários, levar o Evangelho que transforma vidas, porque, Senhor, nós vemos que os mortos estão falando, os mortos estão gritando mais alto, mas, Senhor, esta é a Tua igreja, esse é o Teu povo, a igreja que tem a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a igreja unida, a igreja de Cristo, a igreja que serve o Senhor. Nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte do povo de Deus, que serve o Deus vivo. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, e usa, Senhor, as nossas palavras, usa, Senhor, os nossos lábios, nos direciona, Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, entre as pessoas, ó Deus, que estão à nossa volta, para que nós possamos fazer a diferença nesse cenário terrível. Ainda, Deus, que nós somos incapazes de levar a salvação a todos, mas que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo, para que as pessoas que estiver diante de nós possam ser alcançadas pelo Evangelho poderoso do Senhor Jesus, que veio para salvar e curar esta nação, que veio para libertar essa terra, que veio para transformar a nossa casa, a nossa família e as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nós queremos nos colocar à Tua disposição, nós queremos nos fazer disponíveis ao Senhor, para sermos usados como instrumento de adoração e celebração e que leva o Evangelho de Cristo a toda criatura. É o que eu lhe peço nessa noite, Senhor. Envia as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?